Acho que não. Agora tô. Então, beleza. Então, como eu estava falando, já falamos, né, sobre o contexto social da burguesia, que eram pessoas que tinham poder econômico, mas não tinha ali o título de nobre, né? Então, eles carregavam ali no Estado toda aquela carga tributária, né? Afinal, eles eram responsáveis por empregar, eles eram responsáveis por pagar os altos impostos pela produção, por manter a França funcionando. No entanto, eles não tinham nenhum privilégio da nobreza, né? Ideias iluministas, falamos já dos principais teóricos, né? Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Adam Smith. Na aula retrasada, a gente já tinha falado por menor aí do movimento iluminista, né, que vai influenciar aí todos esses grandes movimentos aí da Idade Moderna. Falamos sobre a crise que a França estava passando, a crise econômica e social. Primeiro, as pessoas estavam com fome, teve umas condições climáticas que coincidentemente chegaram na França e também, então, diminuiu a produção de grãos para fazer os alimentos primários, né? O pão, enfim, todo o grão que alimentava a população. A nobreza sempre lá nos altos gastos, conforme a gente viu no filme da Maria Antonieta. A Bárbara, adoro quando alguém liga a câmera, eu fico tão feliz. Se você soubesse o tanto que eu fico feliz, aí todo mundo ligaria a câmera. Mas eu entendo, tá, gente? Entendo. Ainda mais 7h40 da manhã. Participação na Guerra das Três Colônias. Então, a França já estava ferrada economicamente, mesmo assim mandou exército, que gasta dinheiro, né? Mandar um exército para lutar em guerras é caro, né, gente? Guerra dos 7 Anos, que era a guerra contra a Inglaterra. E em 1787, acho que a gente parou aí, que foi a Assembleia dos Notáveis, né? Ou seja, falei bastante que a França, ela tinha uma sociedade estamental, ou seja, era dividido por estados, né? O primeiro estado era a nobreza, o segundo estado era o clero e o terceiro estado era o resto, toda a população, que não fosse clero, que não fossem nobres. Ou seja, burguês é terceiro estado? A burguesia era terceiro estado? Sim. O camponês era terceiro estado? Sim. O pobre era terceiro estado? Sim. Todo mundo, independente do poder econômico, eles pertenciam ali ao terceiro estado, ok? Então, o que acontece? Em 1787, o rei resolve chamar, né, o rei Luís XVI resolve chamar o primeiro e o segundo estado para falar o seguinte: e aí, conselheiros, nobreza, clero, como que a gente vai tirar a França do buraco? Qual que é a solução deles? Aumentar os impostos, né? Aumentar os impostos do terceiro estado. A nobreza e o clero não pagavam impostos. Era uma classe extremamente privilegiada, né? Que estava ali comendo do bom e do melhor, sem pagar R$1 e sendo sustentado ali pelo terceiro estado. Volto a dizer, né? Vocês viram o filme, então eu acredito que o filme ele consegue retratar bastante como que era a vida ali nos castelos, né? E tudo mais. Então, pessoal, vamos lá. Aí começa basicamente a nossa Revolução Francesa, né? Se a gente teve uma Assembleia dos Notáveis, que é essa Assembleia que aconteceu em 1787, na tentativa de resolver os problemas da França, e a solução dada foi o quê? Aumentar os impostos do terceiro estado, né? É claro que essa decisão não foi muito bem aceita pela população. Lembrando que aqui na população, a gente não tinha só pessoas pobres, né? Porque às vezes a gente fala o terceiro estado, a gente acha que era só pobre, mas não, a gente tinha pessoas que tinham ali o poder econômico alto, no entanto, era considerado terceiro estado por não ter títulos, né? Por não ter, não ter parentes consanguíneos, nobres, aquela coisa toda. Então, o que acontece? A ideia de cobrar impostos do primeiro e segundo estado, obviamente,
que não foi uma ideia bem aceita, apesar de ter sido sugerida em 1787, mas a decisão foi de aumentar os impostos do terceiro estado. Quando é em 1789, que é o ano que se inicia de fato a Revolução Francesa, o que acontece? A França ainda estava quebrada, e aí novamente o rei resolve chamar a Assembleia, convocar uma nova Assembleia para de fato resolver os problemas aí da França de uma vez por todas. O que ele faz? Ele chama então a Assembleia dos Gerais. Qual que é a diferença da Assembleia dos Notáveis para a Assembleia dos Gerais? Geralzão, gente, galerão, né? Ou seja, primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Então, na Assembleia dos Estados Gerais, que vai acontecer em 1789, que vai marcar o início da Revolução Francesa propriamente dito, né? A gente vai ter uma participação maior de pessoas. O terceiro estado era muito mais numeroso do que o primeiro e do que o segundo estado juntos. No entanto, o voto era por estado. Entendam o que eu estou falando. O voto era por estado. Então, primeiro estado tinha direito a um voto, segundo estado tinha direito a um outro voto e o terceiro estado a um outro voto. Mas o terceiro estado era muito mais numeroso em cabeças, né? Então, uma das reivindicações que a gente teve aí na Assembleia dos Estados Gerais foi justamente que o voto fosse por cabeça e não fosse por estado, né? Isso foi a reivindicação, obviamente, do terceiro estado. Porque aí as demandas deles passariam. No entanto, pessoal, qual que foi a solução novamente da Assembleia dos Gerais? Tributar o primeiro e segundo estado? O que vocês acham? Claro que não, né? Primeiro e segundo estado, eles juntos sempre faziam 2 votos a 1. Então, todas as demandas que eram, assim, requerido pelo terceiro estado, era vetado pelo segundo e primeiro estado, né? Ou seja, a decisão, de novo, foi de não tributar a nobreza e o clero, e, se fosse o caso, aumentar os impostos para o terceiro estado. No entanto, pessoal, isso começa a gerar uma revolta ali dentro da Assembleia, né? Dentro da sala lá que eles estavam em reunião. E aí, o que acontece? Tanto o terceiro estado, quanto as pessoas mais baixas ali da nobreza, né? Aqueles que tinham título de nobres, mas eles eram os nobres ali mais baixos, vamos dizer assim, em termos de sei lá, de ordem mesmo, eles ficaram um pouco revoltados com a situação, as coisas, os ânimos começaram a inflamar, e eles foram para a sala dos jogos. A sala dos jogos, então, foi um momento em que as pessoas que saíram ali da Assembleia, né, os revoltosos ali da Assembleia, lembrando, gente, que os revoltosos que eu tô falando aqui, olha quem são, são os representantes. Eu não tô falando do povão, não. Não tô falando de ninguém com machadinha na mão, não. Eu tô falando do povo economicamente influente na França. O que eles fazem? Eles vão para a sala dos jogos e eles fazem um juramento. Esse juramento é o seguinte, olha, nós não vamos sair dessa sala enquanto não for criada a primeira Constituição da França. Então, eles juram, né? Os representantes ali do terceiro estado com os representantes do baixo clero, da baixa nobreza, eles se juntam falando que vão fazer uma Constituição. E eles fazem um juramento. No entanto, pessoal, o que acontece? Embora os deputados ali estavam revoltados com as decisões da Assembleia, do lado de fora do castelo, na cidade de Paris. Lembrando que aqui a gente estava falando de Versalhes, eu já falei sobre isso, né? Versalhes é uma cidadezinha muito próxima a Paris, é uma cidadezinha, né? Na verdade, o castelo muito próximo a Paris, mais ou menos 1 hora de Paris, mas o rei ali, o Luís XVI, ele ficava em Versalhes. Então, em Paris, na cidade ali de Paris mesmo, o que estava acontecendo? O povaréu estava revoltado também.
Então, a gente teve uma revolta não só do pessoal dentro ali das assembleias ali do rei, mas do lado de fora também. Então, paralelamente às questões políticas, a população estava muito revoltada e temia, de novo, né, as represárias aí do primeiro e do segundo estado. E com muito medo, eles partiram para o ataque. Então, o que que acontece? A gente entra um momento, logo, né, você vê que aqui eu coloquei aí a data, são 5 dias depois, a gente tem um momento que a gente fala que é o grande medo, tá? O grande medo foi exatamente o quê, né? O momento que a população tomou as ruas de Paris, né? Muito revoltados. Aí a gente já tinha, assim, as pessoas, né? O povo, de uma maneira geral, mais revoltado, mais inflamado. E aí, quando é no dia 14 de julho, eles tomam a Bastilha. Vocês já devem ter ouvido isso, né? Em momentos anteriores da vida. Deixa eu só ver se tem mais gente chegando aqui. Não. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? A Bastilha era uma prisão que ficava ali bem em frente ao... Enfim, quem já foi em Paris, ou então quando vocês verem os mapas, né? As coisas são muito estratégicas em Paris. Então, tinha o palácio, né? Que hoje é o Louvre. E aí, do outro lado, tinha o Grand Palace, né? Enfim, e em frente era a Bastilha, que era uma prisão que todas aquelas pessoas que cometiam atos contra o rei era mandado para lá. Então, o que eles fizeram, gente? A população tomou a Bastilha. Que aí a gente chama esse evento de a queda da Bastilha. A população toma a Bastilha, que era um símbolo muito importante para o antigo regime, né? Era o símbolo daquilo que, se o rei não gostou, manda prender, né? Falou contra o rei, manda prender, manda torturar, manda matar, sei lá. Então, era um símbolo de força muito grande que o rei tinha, tá bom? Então, quando a população se revolta e toma a Bastilha, isso é um evento muito significativo e que começa a causar, de fato, um temor ali nos nobres, né? Um temor aí né? Na nobreza, no clero, porque eles sabem que eles estão ali na linha. Poxa, eles conseguiram tomar a Bastilha, né? Que era uma prisão. Imagina o que eles vão fazer com a gente, né? Beleza. E aí, dentro da sala de jogos, né? Surge a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Aqui ainda não surge a Constituição, que vai vir a surgir ainda, mas de cara já surge esse tão famoso documento que é a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, que a gente ainda fala até hoje, né? A gente sempre comenta dele, é um documento ainda muito representativo nos dias atuais, quando se trata de declaração de direitos, tá bom? Então, quando eles criam aqui a declaração, a Constituinte, a Assembleia Constituinte, começa a tomar forma mesmo, que eles começam a pensar nos primeiros direitos e tudo mais. Aí eu coloquei aqui na imagem a carta, né, da declaração, como ela era, e é interessante, se vocês notarem, como que ela foi influenciada pelos direitos naturais, né? Os direitos do homem e do cidadão, aqui no caso, eles seriam universais, não dependeria ali de um rei, de um representante, é quase que um poder divino, é quase que um direito divino, né? O direito à liberdade, o direito à igualdade, né? Seriam partes daquilo que a gente chama de direito natural, que é intrínseco ao próprio homem, né? Toda vez que a gente fala de direito natural, a gente tem que lembrar dessa questão que o direito natural, por que ele é natural? Porque ele é intrínseco, não tem condições de um homem ter sua condição de homem sem ele ser livre, sem ele ter igualdade, sem ele ter a sua propriedade privada, né? A sua própria propriedade, por aí vai. E aqui é o olho, não sei se vocês notaram, tem um triângulo com um olhozinho, a imagem não tá muito legal, mas ele tem um olho desenhado, que é o olho da providência, né?
brilhando ali, né? Enfim, o olho da providência é como se fosse o olho de Deus mesmo, né? O olho da divina providência que vai observar se aquelas recomendações ali da declaração vão ser cumpridas, que vai representar que os direitos que estão ali previstos são direitos reconhecidos por Deus, né? É inerente ao homem, ok? Então, todas as normas ali apresentadas, né? Elas vão ter não só o apoio aí dos homens, mas também da divindade, né? Pelos grupos ocultos aqui dos deuses, né? Que representavam as pessoas. Beleza, gente? Enfim, aqui, deixa eu ver se eu coloquei no Prezi. Eu coloquei, na verdade, o link, porque quando eu mandar para vocês, eu vou mandar o link, né? Aí vocês clicam lá e vocês vão ver os principais artigos. Não são muitos aqui, ó. Aí vocês estão vendo aqui, tá pequenininho, né? Mas eu vou comentar com vocês aqui, né? Alguns deles. Então, olha só. Só a título assim, de informação mesmo. Olha o artigo primeiro. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos, né? Então, os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Então, eu estou falando de liberdade e eu estou falando de igualdade, né? As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum, né? Naquilo que cada um serve, né? A finalidade de cada associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem, né? Ou seja, é aqui que se traz a primeira ideia de que direitos humanos é imprescritível, né? Quando eu estou falando de qualquer direito que seja direitos humanos, né? Que seja importante para a condição humana, ele não prescreve. Então, desde 1789, na Declaração de Direito do Homem e do Cidadão Francesa, a gente já vai reconhecer o que são direitos imprescritíveis, ok? Na prática, eu vou dar um exemplo na prática. Pensão por morte. A pessoa falece, tá? E ela tem aí dependentes, ok? Tem uma esposa, um homem falece, tem uma esposa e tem 3 filhos. Qual é o prazo que essa pessoa pode entrar na justiça para requerer o seu direito à pensão por morte? Ou que pode requerer lá junto ao INSS, a quem for, a pensão por morte? Quem sabe me dizer? Eu acho que é até 2 anos. Você acha, Sara, até 2 anos? Pessoal, então, na realidade, o direito, a pensão por morte não se trata ali de um direito de condição de vida, de alimentar, um direito de natureza alimentar, né? Às vezes a pessoa ali, o dependente, sem a pensão por morte, ela não tem nem como alimentar, nem como comer. Já pararam para pensar nisso? Então, isso faz parte da condição do próprio homem? Né? Da condição de existência aí do próprio homem? Claro que sim. Então, por exemplo, a pensão por morte, eu posso requerer ela a qualquer momento. Daqui 20 anos eu posso requerer. Sabia disso? Olha que loucura, né? No entanto, eu não vou ter direito a requerer as prestações financeiras desses 20 anos. Eu não vou poder pedir o retroativo de 20 anos, mas eu posso pedir dos últimos 5 anos. Então, as verbas de natureza alimentar, obviamente, né, a pensão por morte é uma verba, é um direito alimentar, de natureza alimentar, então a qualquer tempo eu posso pedir, eu posso requerer. Se eu for dependente daquele instituidor, né, se eu realmente for dependente daquela pessoa que faleceu. Então aí eu falo filhos menores, filhos incapazes, né, esposa, marido. Isso existe uma dependência econômica presumida, né? Eu presumo que os filhos são dependentes
economicamente de seus pais. Então, vamos supor que aquele filho ele é incapaz e aí ele nunca requereu o direito dele à pensão por morte. 10 anos depois, um advogado vira para ele e fala assim, cara, você podia pedir, né? Você tem direito de pedir. Sim, desculpa, gente. Você tem direito a pedir. Ele vai poder pedir, mas ele não vai poder pedir os 10 anos para trás. Ele vai pedir os 5 anos para trás só. Mas o direito é imprescritível. Por quê? Porque ele está ali próprio da condição do ser humano, tá? Entenderam o exemplo, mais ou menos? E com certeza a gente tem essa imprescritibilidade dos direitos humanos em razão dessa ordem que nasceu junto com a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão. Ela é uma fonte de direito. Não é só porque a gente não está na França que ela deixa de ser uma fonte de direito, né? Ela não é absorvida pelo Brasil, mas todos os documentos que surgiram após 1789 se baseia aí nesse documento também da França, tá bom? Olha o artigo 3º que interessante. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhum corpo, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente. O poder do povo emana do povo, né? Os primeiros princípios da democracia. O que a declaração está falando aqui é que nenhum rei pode chegar e se chamar de soberano. Na verdade, quem é soberano na história toda? É a nação. A gente não fala, o Brasil é uma nação soberana? Não é? Então, agora eu tenho desde aqui esse momento em que rei, não é você que manda, não. Você vai ter que obedecer os desejos da sua nação. Você pode até ser um representante, mas calma lá. Soberano aqui é a nação. E por aí vai, né? Por exemplo, aqui... Tô adiantando, mas eu vou mandar para vocês vão ter o texto. O artigo 7º. Ninguém pode ser acusado, preso ou detido, senão nos casos determinados pela lei. Princípio da legalidade. Ou seja, o rei não pode tirar do sovaco mais o que é crime e o que não é. O crime ele tem que estar previamente prescrito, né? Matar alguém, roubar alguém, furtar, né? Cometer atos ilícitos vão estar previsto anteriormente para ser considerado, então, crime. Os que solicitam, expedem, executam ou mandam executar ordens arbitrárias devem ser punidos, mas qualquer cidadão convocado ou detido em virtude de lei deve obedecer imediatamente. Caso contrário, torna-se culpado de resistência. A lei deve estabelecer penas estritas e evidentemente necessárias, e ninguém pode ser punido senão por força da lei estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicada. Então, isso tudo aqui está falando basicamente, do princípio da legalidade, que vai nortear com certeza, né, o direito brasileiro. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública. Então, olha só, a liberdade religiosa, a liberdade de crença, que nós também adotamos aqui na nossa Constituição. Ninguém vai ser perseguido, né? Ninguém vai ser punido aí pelas suas escolhas religiosas. Artigo 11º. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever. Aqui está escrito imprimir livremente, não sei se a tradução também está correta, mas né, manifestar, enfim, mandar cartas, qualquer coisa, respondendo, todavia, pelos abusos dessa liberdade. E aí, atualmente, a gente pode fazer um paralelo até com a relação da fake news, né, gente? Todo mundo é livre para falar o que quiser, mas responder pelos abusos dessa liberdade.
Então, aqui, eu posso falar o que eu quiser, desde que eu não ofenda alguém, desde que eu não impute mentiras a alguém, né? Desde que eu não atribua falsamente crime a alguém, que são os crimes contra a moral, que vão estar lá no Código Penal. Você já tem penal, não tem, pessoal? Vocês têm penal, não? Então, quando vocês forem estudar penal, vocês vão ver esses crimes, que são os crimes contra a moral, né? No nosso Código Penal, a gente tem os crimes contra a vida, né? Crimes contra a honra, e por aí vai. Contra o patrimônio, né? E aí os crimes contra a moral. O que acontece? Então, eu não posso hoje, né? Ainda mais em tempos políticos conturbados, tentar espalhar mentiras sobre condutas de alguém, né? Isso aí, hoje a gente já tem um pouco mais regulado do que quando aconteceu nas últimas eleições, que nós vimos que grande parte das eleições, não só do Brasil, como no mundo, né? Até a exemplo aí dos Estados Unidos da América, foi uma eleição baseada na divulgação de fake news, né? Porque aí meu filho espalhou, caiu na rede, é peixe, né? Caiu na rede, ninguém controlava mais, tá bom? Enfim, então olha aqui como é que a gente já vê, né, um documento de 1789, como que ele realmente orienta os nossos usos na atualidade. Deixa eu ver outro aqui. A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração, né? A gente tem o direito de saber como que está sendo gasto o dinheiro da população. A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem Constituição. Então, pilares, né, de uma sociedade democrática é a Constituição, ok? E aí, não só a Constituição, e aqui, como na França, eles já adotam a tripartição de poderes, né? Poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário, ok? Por fim, o artigo 17º, né? Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, ninguém pode ser tomado a sua titularidade da sua propriedade privada. A não ser quando a necessidade pública, legalmente comprovada, ou exigir sob condição de justa e prévia indenização. Antigamente tinha-se muito assim, o rei vai lá e tomava, ele dava a propriedade para as pessoas e tirava também, né? Enfim, tá, pessoal? Então deixa eu só fechar aqui. Voltei aqui. E aí eu vou mandar para vocês o link, aí vocês vão ter acesso. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Esse é o primeiro movimento que a gente vai se direcionar para a primeira Constituição francesa. Então, primeiro eu fiz a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, para então chegar na Constituição francesa. E o interessante da Constituição francesa, gente, é que ela vai instaurar a monarquia constitucional. A revolução está acontecendo, mas em momento nenhum a ideia era tirar o rei. A ideia era fazer com que o rei respeitasse as reivindicações da população. Então, quando lá na sala dos jogos eles fazem a primeira Constituição francesa, né, gente? O governo, ele vai ser transformado em uma monarquia constitucional, ok? Então, eu gostaria que vocês anotassem, prestassem atenção no que eu vou falar agora, tá? Porque isso é muito importante. Quais foram as primeiras ideias da primeira Constituição francesa em 1791, ok? O governo, ele é transformado, então, em uma monarquia constitucional. Coloquei. Não precisa anotar, não. Achei que não tinha colocado. O governo foi transformado em monarquia constitucional. O poder executivo caberia ao rei, mas ele seria limitado pelo poder legislativo constituído pela Assembleia, ok? Os deputados,
teriam mandatos de 2 anos. O voto teria caráter universal, mas, atenção, censitário. É o voto censitário. Ou seja, todos podem votar. Todo mundo. Desde que tenha uma renda mínima, né? Era estabelecido lá um valor mínimo. E essa renda mínima falava se você podia votar ou não, tá? Então, o caráter é universal, mas ele não vai ser universal na real, desde que se tenha uma renda mínima. É o chamado voto censitário. E atenção, porque isso vai ser uma das grandes mudanças que vai acontecer de um lado e de outro aí, tá? Outra coisa que a primeira Constituição da França vem trazendo é a supressão dos privilégios e das antigas ordens sociais. O que eu estou falando? Todo mundo é igual, não existe mais esse negócio de primeiro estado, segundo, terceiro estado, né? O nobre agora não vai ter privilégios da nobreza. Todo mundo agora vai ser sociedade. Então, se institui tributo, é para todo mundo, né? Se um tiver que pagar, todo mundo tem que pagar. A única diferença seria as condições financeiras aí de cada um, né? Que um vai pagar mais, outro vai pagar menos. Pessoal, vocês estão comigo? Espero que sim. Tô vendo a Ana, a Bárbara já assumiu, a Sara ok, Jéssica, Cleusa, Bruno. Ok. Então, beleza. Gente, se vocês não estiverem entendendo nada do que eu tô falando, vocês me chamam aqui, por favor. Tá? Suprimiu-se os privilégios, já falei. Confirmou-se a abolição da servidão, ou seja, a abolição da escravidão, né? E a nacionalização dos bens eclesiásticos. Não sei se vocês sabem, né? Mas os bens, então, que eram da rica igreja, agora passaram a ser do Estado, porque os bens da igreja não eram do Estado, eram da igreja, né? As igrejas super ricas, inclusive. E aí, pessoal, o que aconteceu? Pegou os bens da igreja, nacionalizou para sair da crise econômica. Era uma ótima solução, né? Mas ninguém queria comprar essa solução antes. A gente chama isso de Constituição Civil do Clero, né? É o momento que o Estado se apropria aí dos bens do clero. A única coisa que aconteceu foi aboliu a escravidão em Paris, né? Na França, mas manteve a escravidão nas colônias francesas, a princípio, beleza? Ó, o cara tá aqui, pedindo para entrar. Ok, pessoal? Então, esses são os principais pontos. Como eu vou disponibilizar para vocês o link, não precisa de vocês anotarem, mas quem quiser anotar, é isso aí. O que acontece, pessoal? Vocês lembram quando a gente estava falando da Revolução Inglesa? Em que o rei, quando ele é imposto ali a condição de aceitar a monarquia constitucional, ele aceita, né? Tanto que termina-se na Revolução Gloriosa, né? Sem ter sem ter derramamento de sangue, etc. Ele simplesmente aceita que agora ele é rei, né? No caso, o rei e a rainha lá, né? O Henrique III e a Maria III, se não me engano. Ele é rei, mas agora ele respeita o parlamento. Beleza? O que acontece? Minha bateria está acabando aqui. Espera aí rapidinho, gente. Aí. Aí. Tá dando mau contato. Aí o que acontece? Diferente aí da Inglaterra, o rei Luís XVI, ele fala assim, o quê? Esse povo tá querendo limitar o meu poder? De jeito nenhum. Então ele tenta fugir para o país vizinho, que era a Áustria, né? Ele consegue, de alguma forma, um apoio da Áustria e da Prússia para conseguir ali acolhê-lo em tese. Por quê? Porque
para os outros países que eram monarquias absolutistas, não era uma boa ideia que deixasse essa ideia de monarquia constitucional ir para frente, não. Imagina que essa moda pega na Europa inteira, né? Então, a Prússia e a Rússia, a Áustria, que estava ali próxima, né? Eles bolaram um plano, né? Uma estratégia de tentar invadir, não invadir, mas tentar intervir aí nessa Revolução Francesa, né? Mandar exército e tudo, e acolher o rei para então ser dado uma cobertura para que o movimento constitucionalista não fosse para frente. No entanto, esse esforço contra-revolucionário no exterior, né, ele não consegue fazer muito barulho dentro da revolução que está rolando lá nas ruas de Paris, não. Né, o pau estava quebrando. Então, o que acontece? Quando o rei Luís XVI ele estava tentando fugir, ele foi pego fugindo. E isso foi péssimo, né? Por quê? Quando o rei ele foi pego, então a população viu o quê? Cara, esse rei, mesmo a gente tentando manter os privilégios dele, mesmo tentando manter a monarquia constitucional, ele fugiu, ele negou a própria nação, né? Então, o que acontece? Ele vai fugir, ele vai tentar fugir, ele é pego, e aí fica uma discussão. A parte mais radical queria matar ele. Já a parte mais moderada, né, queria apenas exilar o rei. Enfim, né? Toda vez que foi... Só que aí quando descobriu que o próprio rei estava tramando contra esses esforços revolucionários, o rei, então, foi preso em 1792. Em 21 de setembro foi proclamada a República. Então, sai fora essa ideia aí de monarquia constitucional. A gente não quer monarquia constitucional coisa nenhuma, agora a gente quer uma república. E o rei vai ser, então, guilhotinado em 1793, tá? No ano posterior. Pessoal, aqui a gente entra na era da Convenção. A era da Convenção era o momento em que os jacobinos, vocês já ouviram falar sobre isso? Os jacobinos assumem o poder. A gente tinha, na Assembleia, a gente tinha os jacobinos se sentando à esquerda do rei e os girondinos se assentando à direita do rei. Os girondinos era considerada aquela classe mais moderada, era uma classe mais privilegiada. Então, assim, queria mudanças na França? Queria, mas não tantas. Queria algumas mudanças, mas não muitas, né, gente? Afinal, a gente nunca quer perder os nossos privilégios, ok? Já os jacobinos, que se sentavam à esquerda do rei, eles eram uma classe mais revolucionária, uma classe mais inflamada, queria mais mudanças. Por isso surgiu, então, essa ideia que nós temos até hoje de esquerda e direita, né? A direita sempre considerados os mais moderados, a esquerda os mais exaltados, né? Então, a esquerda do nosso país hoje surge, né? Essa nomenclatura de direita e esquerda daí, da Revolução Francesa, tá? Não sei se vocês sabiam disso. Mas, enfim, então os jacobinos queriam que o rei fosse executado. Os girondinos já falavam, não, para que executar, gente? Vamos só exilar ele em outro país e tudo. Mas aí, a verdade é que os jacobinos, eles tiveram mais influência e eles tomaram o poder. Então, foi proclamada a República em 1792 e inicia-se, então, o período que a gente chama da Convenção, tá? As principais mudanças no período da Convenção, que foi proposta pelos jacobinos, foi: o voto agora ele é universal, não tem essa de voto censitário, não.
É para ser universal? É universal para todo mundo, homem, obviamente, né, gente? Todo mundo. A gente não vai falar das mulheres, né? A gente tá falando só dos homens. Então, o direito é universal desde que você seja homem, óbvio, né? Então, os homens, qualquer homem poderia votar, tá bom? Não precisava mais ficar obedecendo aquele critério de renda, né? Fim da escravidão nas colônias. Então, não era só mais fim da escravidão em Paris, mas se estendeu a abolição para todos os outros territórios franceses. Congelamento de preços de produtos básicos, né? Como os grãos, para a população poder se alimentar. E aí foi instituído o Tribunal Revolucionário. O Tribunal Revolucionário foi um momento, gente, terrível para a França, que a gente chama de fase do terror. Diferente da Era do Medo, tá? Cuidado, Era do Medo já aconteceu. A fase do terror, que é agora, é o povo, todas as pessoas que fossem pegas tramando contra a República, né, contra esses movimentos revolucionários, eles eram guilhotinados. E foi um momento em que se mandou, assim, sei lá, assim, milhares de pessoas para a guilhotina. Acho que a estimativa é que 18 mil pessoas foram guilhotinadas nessa fase do terror. Nessa época vai surgir um nome muito importante, que é o... Não coloquei aqui, não é possível. Achei que eu tivesse colocado. Aqui, ó, mas aqui tá o tribunal, né? Aqui, ó, o tribunal das Inquisições, né? Que todo mundo aqui, o Tribunal Revolucionário, cortava a cabeça de todo mundo que ia contra os poderes do rei. Eu falei no Tribunal das Inquisições porque eu me relacionei com o período da Idade Média, né? Em que era a Inquisição da igreja, né? Que a igreja mandava queimar todo mundo que fosse contra a igreja. Foi basicamente a mesma coisa. Só que aqui, na verdade, eles tomam a República como argumento para fazer o mesmo terrorismo que na época da Inquisição se fazia, né? Então, todas as pessoas que fossem contra a República, o Comitê da Salvação Pública, liderado aqui pelo Robespierre, mandava a galera para guilhotina, tá? No Tribunal Revolucionário, beleza? Só que aí o Robespierre, gente, ele tinha poder pra caramba, tá? Então, o que vai acontecer? O Robespierre, ele, embora todo mundo tenha colocado nele, né, assim, uma expectativa muito grande, aí, ó. Não, mentira. Aqui, ó, tá aqui. Uma expectativa muito grande de controle e tudo. O Robespierre, ele vira um tirano, porque todo mundo que tá conspirando contra ele era morto na guilhotina. Aí os jacobinos, ele falou assim, cara, esse Robespierre, ele tá com poder demais, não era essa a ideia. A gente tá tirando um tirano, não querendo colocar outro tirano no poder. Então, o que acontece? Eles mandam para a guilhotina o próprio Robespierre, né? Então, o próprio Robespierre, né, o feitiço virou ali contra o feiticeiro, vamos dizer assim. Ele é guilhotinado por ele estar ali tramando contra a própria República, tá bom? E aí, quando o Robespierre morre em 1794, chega a época do fim da Convenção. A gente não falou que era o período da Convenção? Então, 27 de julho, fim da Convenção. E aí, o terror para acabar com o terror, né? A gente fala isso porque o terror de ser guilhotinado para acabar com Robespierre, que mandava guilhotinar toda a galera. Opa, já tô voando aqui. E aí, começa-se a fase que a gente chama de diretório. A fase do diretório vai de 1794 até o fim da Revolução Francesa. Então, primeiro a gente teve a Era da Convenção e depois a Era do Diretório. Sacaram? Basicamente. Então, primeiro, quando a República se inicia. Vamos voltar tudo aqui, ó. O rei, né? Ele não é deposto. Primeiro, qual que é a primeira proposta? Monarquia constitucional.
Rei, você continua sendo rei, tá? Desde que obedeça a Constituição. O rei não aceita. Tenta fugir. Aí, no que ele é pego tentando fugir, aí o povo fala assim, essa ideia de monarquia constitucional não vai dar certo. Vamos instaurar aqui uma república. Legal. Durante o período republicano, a gente tem a fase da convenção, que é os jacobinos no poder, e depois que se mata o líder, que foi o Robespierre, a gente vai ter, então, a fase do diretório, que é os girondinos no poder. Vocês se lembram que os girondinos é aquela galera que senta à direita, que sentava na direita do rei, né? Então, eles eram os mais moderados, enquanto os jacobinos se sentavam à esquerda do rei e eram os mais inflamados, mais revoltados, tá bom? Então, na fase do diretório, né, com a ascensão da burguesia, os girondinos, então, eles tomam o poder, tá? Na verdade, por que se chama diretório? Porque eram 5 diretores que governavam a França, não era uma pessoa, né? Porque deu ruim também colocar uma pessoa só, o Robespierre, né? Liderando a galera toda. Então, eram 5 diretores liderando a França. Então, o que acontece? Como eles eram contra aquele poder inflamado dos jacobinos, a primeira coisa que os girondinos fazem no poder é revogar todas as medidas que os jacobinos haviam feito durante o seu governo. Então, olha só, os jacobinos tinham colocado voto universal, né? Não, o voto volta a ser censitário. Tudo aquilo que os jacobinos fizeram para mudar, para revolucionar tudo, os girondinos vai lá e volta atrás, tá? Então, volta aquele texto básico ali da Constituição, que é o voto censitário, que é o fim da escravidão na França e não nas colônias, entenderam? Os jacobinos, eles queriam movimentar tudo. Os girondinos, não. Vamos com calma, gente, uma mudancinha, depois a outra. Mantemos os nossos privilégios aí e tudo. Então, o primeiro ato foi revogar todas as medidas que os jacobinos haviam feito, né? E aí, o que acontece, pessoal? Para ter força contra os jacobinos, que eram a parte mais inflamada da população, era a grande população, os girondinos investem no exército, né? Para que então o exército pudesse lutar contra esse lado mais revoltoso ali da Revolução Francesa. Então, eles vão colocar no comando do exército um jovem, né? Baixinho, conhecido como Napoleão Bonaparte, que com certeza todo mundo aqui também já ouviu falar nele, né? O que acontece? Ele era muito inteligente, o Napoleão Bonaparte era o cara mesmo, assim, inteligente, estrategista. Então, ele consegue, de fato, segurar a onda ali dos jacobinos, tirar o poder dos jacobinos. Os jacobinos já tinham saído do poder, mas eu tô falando, assim, da influência dos jacobinos ali na população toda. O Napoleão Bonaparte começa a colocar ordem ali em toda a França. E, gente, o que acontece, né? Para manter os ânimos dos inimigos, os girondinos escolhem um cara brilhante, inteligente, estrategista, para comandar o exército. O que Napoleão Bonaparte vai fazer no final? Ele vai dar o golpe neles mesmos, né? Então, o líder aí do exército, que tinha muita aceitação da burguesia, tinha muita aceitação da população rica, dos nobres que permaneceram em Paris, ele começa a ter mais poder do que o próprio diretório, que era constituído pelos 5 diretores. Todo mundo respeitava muito mais o Napoleão Bonaparte. Então, quando em 1799, o jovem, né, nosso aqui temido Napoleão... Peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui eu já falei, né? Esqueci de passar aqui, mas que eles retomam, né, as ideias anteriores. Então, a nova Constituição do ano 3, voto censitário,
somos iguais, mas só perante a lei. Não vem com essa ideia de que todos nós somos iguais, não, porque isso não tá certo. Eu quero ter mais riqueza, eu quero poder ganhar mais do que você, então eu vou ter direitos a mais do que você. Só os direitos da lei, ali, os direitos civis que vão ser iguais. Aqui é uma representação do documento, tá? E aí, voltando na historinha, em 1799, esse jovem Napoleão Bonaparte, que foi colocado no poder para inibir as forças ali dos jacobinos, as forças da parte mais revoltosa, ele dá o golpe que é conhecido como golpe de 18 de Brumário, né? Vocês já devem ter ouvido falar também. E esse golpe do 18 de Brumário é o fim da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa ela dura 10 anos. E no final, olha o que acontece. Que loucura, né? Eles lutaram para tirar o monarca absolutista. O que acontece depois? Acaba a Revolução com um imperador absolutista. Vocês entendem a questão? Lutamos contra o antigo regime, contra aquele rei, contra aquele monarca. Tiramos ele do poder. Aí veio república, veio não sei o quê, veio diretório, veio convenção, jacobinos revoltados, girondinos menos revoltados. Vamos utilizar a força do exército, porque o exército vai reprimir as forças todas aí que estiver indo contra aí o Estado. Vamos colocar um bom líder, que é o Napoleão Bonaparte. O que esse Napoleão Bonaparte faz? O poder está na mão dele. Ele vai lá e dá o golpe, né? Ele dá o golpe nas próprias pessoas que colocaram ele no poder. Que colocaram ele no poder, não. Que colocaram ele na frente do exército. Porque, em tese, era só para ele comandar o exército, né, gente? Mas o exército que tem o poder, o exército que tem a força bélica, né? O armamento que pode matar. Então, assim, o Estado com o exército nas mãos, ele faz atrocidades. E o exército estava na mão do Napoleão Bonaparte, a ponto de toda a população, principalmente os que eram nobres e os burgueses ricos, eles gostavam mais do Napoleão Bonaparte do que do próprio diretório que estava governando a França. Então, eles dão muito apoio para o Napoleão Bonaparte também. Então, quando é dia 18 de Brumário, ele vai, então, dar o golpe, conhecido como 18 de Brumário, acaba a Revolução Francesa e institui um novo império, né? Ele se torna imperador da França. De novo, absolutista pra caramba, né? Porque no império do Napoleão Bonaparte, ele também que mandava e desmandava. No entanto, pessoal, fala assim, pô, então essa Revolução Francesa não valeu para nada, né? O que vocês acham? Não valeu para nada. Gente, um minutinho só aqui. 2 segundos, que eu recebi uma mensagem meio urgente aqui. Tá. Ou seja, a revolução toda que estava acontecendo aí, o que a gente fala dessa Revolução Francesa até hoje? Né? Por que a gente fala dessa Revolução Francesa até hoje? Sendo que ela meio que deu errado. Não deu, né, gente? Porque a intenção era tirar o antigo regime. Tiraram, mas instituiu um outro que também era... Rapidinho, gente, desculpa. Mil perdões aqui. Beleza. Aqui era uma coisa muito importante, senão se eu não respondesse, ia dar problema aqui. Mas vamos lá. Então, o que acontece? O Napoleão Bonaparte, ele vira e fala assim, esse negócio aí de república, não sou rei não tenho sangue azul, né? Sangue de nobreza não, mas eu vou ser o imperador da França. E nisso ele vira o imperador da França, tá? Agora, qual que é a questão da Revolução Francesa toda, né?
os 10 anos de Revolução Francesa que vieram, eles mudaram coisas demais para a França e para o mundo, né? A influência da Revolução Francesa é muito mais do que ter dado certo ou não, né? Ter dado certo para o mundo mesmo. Por exemplo, tirou-se aquela ideia de privilégio de classe, né? Então a França nunca mais teve nobre, clero e povo. Não, agora sim, tinha os ricos e os pobres. Mas já não era assim, aquela pessoa nobre que só por ser nobre ele tinha os direitos ali da nobreza, né? De não pagar imposto. Não, ele até podia ser rico, mas ele era considerado cidadão. Então, primeira coisa, fim dos privilégios de classe. Isso foi extremamente importante para a França e para o mundo perceber isso. O fim de qualquer resquício de feudalismo, né? Consolidação do capitalismo. Só um minuto. Beleza. O fim dos privilégios. Eu falei? Feudalismo, né? Que antes a gente tinha aquela vassalagem, suceranos e vassalos. Não. Agora todo mundo obedece ao imperador. Ninguém obedece a mais ninguém, não. Eu não tenho mais um senhor que manda em mim, não. Tá? Então acabou com essa ideia. Agora é capitalismo. Gente, capitalismo selvagem. Trabalha, ganha dinheiro, explora ali a mão de obra do povão e tá tudo certo. A partir da Revolução Francesa, os outros países começam a ser influenciados, então começa-se realmente a chegar-se ao fim do absolutismo na Europa, né? A gente já tinha passado por fins de absolutismo como na Inglaterra, né? Que já era monarquia constitucional. Então, essa ideia do rei que manda em todo mundo começa a acabar aí mesmo e é inspiração para todos os movimentos de independência que começam a surgir. A gente viu que a Revolução dos Estados Unidos já aconteceu, eles já foram livres. Mas vocês lembram, eu acho que eu perguntei isso na aula passada, vocês lembram o que estava acontecendo aqui no Brasil em 1789? Inconfidência Mineira, né, o movimento lá do Tiradentes, Conjuração Baiana, que também era um movimento separatista lá na Bahia, né? Ou seja, eram movimentos separatistas que desejavam se separar de Portugal, ok? Então, pessoal, foi uma inspiração para todos esses movimentos que vão começar a surgir a partir daí, tá? A popularização da república como forma de governo. Olha que interessante isso. A república como forma de governo. Né? Não era mais, a grande maioria dos países acabaram com essa ideia de monarquia, virou república, que agora, né, na figura de pessoas que não eram reis, ok? Separação dos 3 poderes, já falamos que foi aí o princípio, né, das ideias iluministas, e imposições das liberdades individuais, que tornavam os homens iguais perante a lei. Todos são iguais. Mas o Napoleão Bonaparte, ele respeitava todos esses direitos? Não respeitava. Mas a ideia foi boa, vocês entenderam? A ideia da revolução foi boa. E as ideias revolucionárias expandiram aí não só por todo o continente europeu, mas pelos próximos continentes também, tá? Então, pessoal, na verdade é isso. A Revolução Francesa acaba aqui. E aí, o que acontece a partir de então? Né? Os 2 documentos que nós vimos é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o outro a Constituição Francesa, que vai ser um dos últimos documentos, se não me engano, aí que a gente... Não é não. Esquece. Mas um dos documentos importantes aí que influencia a nossa formação de direito, né? Além disso, toda essa mudança de Estado, essa mudança de pensamento, essa mudança da ideia de que agora o rei tem que nutrir tudo, não. Capitalismo, cada um luta por si, república, voto, né? E são coisas que vão começar a se espalhar. Na próxima aula, a gente vai começar com um tema muito interessante, que é menos histórico e mais político, né?
que é os paradigmas de Estado. Então, a gente vai entrar no Estado de direito liberal, o Estado de direito social e depois no Estado democrático de direito. Isso vai surgir, né? O Estado de direito liberal só vai surgir mesmo por causa da Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa era liberdade, igualdade, fraternidade. Então, em primeira mão, a gente vai buscar aí a liberdade, a consolidação de liberdades individuais, né? O próprio direito à vida, o próprio direito ao ir e vir, poder sair de dentro do país. Não que tenha dado certo ali na era napoleônica, dentro da França, mas a ideia influenciou outros lugares também. E depois na França vai dar certo também, tá bom? Então, pessoal, a parte histórica, basicamente, a gente acaba aí. Revolução Francesa, a gente viu as principais revoluções burguesas para chegar na Revolução Francesa. E agora a gente vai entrar numa outra ideia, menos histórica e mais política. E aí, na aula que vem, a gente vai entrar num tema bem interessante que a gente consegue fazer entender o que é esse tal de liberalismo, o que é esse tal de socialismo, né? O que é Estado de Direito Liberal, o que é Estado de Direito Social, onde que a gente está nessa história toda, né? E aí nós vamos conversar melhor, tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Ninguém me interrompeu, eu falei igual pobre na chuva, né? Esse tempo todo, mas, enfim, alguma dúvida? Tirando. Tranquilo. Oi? Tá tranquilo? Tá tranquilo, Ana? Pessoal, espero que esteja tranquilo todas as aulas, né? Assim, às vezes eu não dou muito espaço para vocês falarem para aproveitar o tempo aqui de aula. Mas se alguém estiver estudando, né, quiser perguntar alguma coisa, me manda uma mensagem no WhatsApp, sem problema nenhum. A gente discute, a gente conversa. Pode mandar no grupo também, eu posso responder para todo mundo no grupo. E a partir da aula que vem, pessoal, atenção. O próximo trabalho, o segundo trabalho, ele vai ser sobre o assunto da aula que vem. Não vai ser na aula que vem, mas vai ser sobre o assunto da aula que vem. Então, assim, quem puder estar comigo aqui presencialmente, melhor. Que aí vocês já tiram as dúvidas e eu já vou orientando aí o trabalho, tá? Mas fiquem espertos aí com o conteúdo da próxima aula, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, bom dia para vocês. Tchau, tchau.